do seu povo, graças a Deus. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor que te ilumine e te abençoe com o entendimento da palavra. Pode orar, pode clamar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo Deus, poderoso Deus, amado das nossas almas. Ó Deus, a sua palavra diz que se aproxima de ti precisa crer que o Senhor existe e é galardoador daqueles que te invocam. Nós cremos em ti, Senhor. Deus criador e sustentador de todas as coisas. Tu tens alcançado a nossa alma e nos dado a graça e a alegria da salvação. Estamos diante de Ti hoje, diante da Tua palavra. Te pedimos, fala conosco, Deus, trata conosco. Somos barro em Tuas mãos, Tu nos entendes, Senhor, porque foi o Senhor que nos formou. Então, Deus, que a Tua bênção venha sobre a nossa vida agora. A bênção da Tua presença e da Tua palavra. Esclarece-nos as Tuas verdades, Pai. Para a glória do Senhor eu te peço, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. Nós iniciamos o estudo desse versículo 8 na semana passada e nós começamos a estudá-lo a partir da sua segunda parte, quando o apóstolo Pedro está falando de um adversário e ele especifica que se trata de Satanás, e nós entendemos pela palavra de Deus que essa personagem que a Bíblia nos apresenta, ele representa toda a força do seu próprio reino. Existem outras personagens nesse reino, demônios, principados, potestades, mas quando a Bíblia se refere a Satanás, está englobando nesse único personagem toda a força e toda a dinâmica disso que a Bíblia vai chamar de reino das trevas, e Jesus vai identificar como sendo um reino organizado e que trabalha dentro de uma lógica, dentro de uma dinâmica, com projetos, com propósitos, enfim. O alerta que o apóstolo Pedro está dando para os cristãos é que é necessário nós entendermos que, graças a Deus, com o Deus Todo-Poderoso, nós estamos em paz agora. Porque a Bíblia diz que antes de nós nos convertermos a Cristo Jesus, antes de nos rendermos à fé que Jesus Cristo veio apresentar, antes de nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e fazermos isso não apenas assim, com frases, mas principalmente com o nosso jeito de viver, dedicado a Ele, submetendo-nos aos parâmetros da palavra dEle, porque é isso que prova que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Não basta carregar a palavra dEle, é viver a palavra dEle. É isso que evidencia que de verdade nós o tomamos como Senhor da nossa vida, por isso nos sujeitamos a Ele. Antes que nós tivéssemos feito isso, Paulo vai escrever numa das suas cartas e vai dizer que nós estávamos em inimizade contra Deus, nós estávamos separados de Deus. Aquela atitude de não conversão a Jesus Cristo nos mantinha separados do Criador. E é só por meio de Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus. As pessoas às vezes dizem, por que vocês cristãos evangélicos insistem que as pessoas recebam Jesus como Salvador da vida delas? Porque esse é o ensinamento que Jesus deixou, é o ensinamento do Evangelho. Em João capítulo 1, versículo 12 está dito, todos quantos o receberam foram feitos e chamados filhos de Deus, os que creem no santo nome de Jesus. Então, receber Jesus é imprescindível, é indispensável. Paulo vai escrever na sua carta e vai dizer, não há outro que faça essa mediação entre o Deus e o homem, só Jesus Cristo. Então, recebê-lo, confessá-lo
e honrá-lo como Senhor da nossa vida, é o que determina se nós continuamos em inimizade contra Deus ou se nós estamos reconciliados com Deus. E graças ao bom Pai, nós estamos reconciliados com Deus. Amém, meus irmãos? Porque nós confessamos que Jesus é Senhor da nossa vida e nós estamos vivendo na dinâmica da submissão à palavra dEle, à vontade dEle, à obra dEle na nossa vida. Não estamos entregues a nós mesmos, mas confiamos a nossa vida ao nosso Salvador. Isso significa que com o Deus Todo-Poderoso nós estamos em paz. Mas não podemos nos distrair, por mais agradável e maravilhosa que seja essa paz que nós temos com Deus, não podemos esquecer que na outra ponta nós estamos em guerra. Não mais com Deus, aleluia. Mas nós estamos em guerra com o reino das trevas. E o reino das trevas está em guerra contra nós. Isso, na verdade, é uma realidade que independe da nossa profissão de fé. O reino das trevas está em guerra contra todo ser humano. Porque o reino de Satanás está em guerra contra o reino de Deus, o Criador. O reino de Satanás, com seus demônios, está em oposição aos propósitos de Deus, à maneira de agir de Deus, à obra de Deus. Deus quer conduzir para um lado, o reino das trevas quer conduzir para o lado oposto. Isso na vida de todo ser humano, independente do credo religioso da pessoa. Mas quando nós não estávamos reconciliados com Deus, nós não tínhamos consciência dessa guerra, desse combate, dessa batalha. Por conta disso, nós estávamos não apenas sem proteção, mas nós estávamos sem articulação. Nós não estávamos em posição de enfrentamento. Nós não estávamos em atitudes de resistência e de combate. Nós éramos simplesmente arrastados para cá e para lá. E nem sabíamos discernir que era isso que estava acontecendo na nossa vida. Que estávamos sob comando de projetos, de propósitos e de seres do reino das trevas. Agora que nós estamos no caminho do Evangelho, o Evangelho abre o nosso entendimento para a verdade. A verdade a respeito de Deus, do reino de Deus, da obra de Deus. A verdade a respeito de nós mesmos. A verdade a respeito da nossa estrutura, da nossa realidade, seja ela espiritual, psicológica, emocional, física, enfim. E também abre o nosso entendimento a respeito da realidade do mundo das trevas, do reino de Satanás, que a Bíblia diz que é real e que tem poder, tem força, e demonstra isso pelo que consegue realizar e produzir na vida das pessoas na face da terra. Então não é um assunto para se desconsiderar. O apóstolo Pedro, assim como Jesus também, Paulo também, chamam os verdadeiros cristãos a esse reconhecimento. Há uma guerra espiritual envolvendo a vida das pessoas na terra. Há uma batalha espiritual contra a vida dos seres humanos na terra. E nós, embora, graças a Deus, estejamos agora sob a proteção do sangue e do nome de Jesus Cristo, nós ainda estamos lutando essa guerra. Mas Satanás não foi vencido por Cristo lá na cruz? Sem dúvida nenhuma, eternamente derrotado. Mas ainda estamos vivendo na dispensação ou no espaço de tempo, onde o Deus soberano permite essa situação, essa condição, permite essa possibilidade da presença maligna no espaço onde os homens vivem na terra, da influência, da interferência. E então, por isso, o apóstolo Pedro está chamando aqueles cristãos e dizendo: não esquece isso, você está enfrentando uma guerra, é uma guerra que não cessa. E é importante que hoje nós estejamos muito atentos para compreendermos esses alertas. Às vezes na nossa vida, a gente está tão bem, as coisas estão tão bem, tão tranquilas, tudo tão no seu lugar, tudo tão em paz. É uma fase de tanta bonança, está tudo tão sereno, que isso distrai a gente da regularidade da batalha espiritual. A batalha espiritual não cessa. Pode parecer que, nossa, parece que Satanás resolveu me dar descanso. A guerra não para. A batalha é incessante. A realidade é que esse adversário não descansa, ele não para. O tempo todo nós temos que estar em atitude de alguém que está no campo de batalha, alguém que está no fronte, alguém que está na linha de combate. Mas agora não está tendo ataque nenhum, ainda que não esteja.
acontecendo. Ainda que parece que não está vindo perturbação de lado nenhum. Não deixe se enganar pela bonança. Porque se eu me deixar enganar pela bonança, eu me distraio. Eu me descuido. E eu sou pega de surpresa. Essa postura que o apóstolo Pedro está chamando, olha que ele, depois de falar dessa personagem que vem contra nós, que batalha, que guerreia contra nós, nós vamos estudar que ele começa falando, seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa vigilante. Ele está dando um comando que é individual, ele está conversando comigo, está conversando com você aqui nessa noite. Se você tem consciência de que a vida na terra é uma batalha contra o reino das trevas, então entende, essa batalha não para nunca. Essa batalha ela acontece 24 horas por dia, o ano inteiro, o tempo todo. Então, quem está numa guerra, como é que essa pessoa se apresenta? Ela se apresenta com a sua indumentária de combate e ela se apresenta em estado de alerta. Porque nesse momento parece que não está vindo tiroteio de lado nenhum. Mas não se engane. Armas, ciladas, estratégias estão sendo montadas, estão sendo preparadas contra todos os homens na face da terra, inclusive os que creem em Deus, inclusive os que servem Jesus Cristo. Nós precisamos nos conscientizar disso com a devida moderação, porque há quem prefira desconsiderar isso e dizer para os crentes é o seguinte, tudo é o diabo. Isso aí é excesso. Isso aí é excesso. Porque não é assim que se deve entender a dinâmica dessa batalha espiritual. Porque senão a gente pensa assim, vamos fazer um momento aqui de batalha espiritual em oração e vamos amarrar esses demônios. Amarrou direito? Deu bastante nó, amarrou mesmo. Glória a Deus, agora nós estamos liberados, vamos ficar livre, leve e solto, que amarrou tudo, ué. Não amarrou? Amarrou, fica amarrado ou não fica? Fica ou não fica? Fica e não fica. Por um momento fica. Mas não esquece, o Todo-Poderoso, na sua soberania, determinou que ainda está no tempo do agir de Satanás na face da terra. Então ainda que está amarrado, para, sai, eu te repreendo, vai embora. Sai ou não sai? Vai embora ou não vai? Para onde? Eu mandei ele embora, ele foi para onde eu mandei. Volta para o quinto dos infernos de onde você saiu e nunca mais sai de lá. Não, ele vai sair de lá. Ele nem vai para lá, na verdade. Porque ainda não chegou o tempo dele ir para lá. Porque o tempo de Deus aprisionar ele lá definitivamente ainda não chegou. Eu queria que você estivesse muito atento essa noite. Queria que todos nós estivéssemos muito concentrados. Para que o Espírito Santo nos ilumine a mente. Para todos nós compreendermos. Eu preciso lutar a minha batalha. Você precisa lutar a sua batalha. Não adianta nós simplesmente dizermos, não, eu não estou lutando por causa disso, disso e disso. Eu sei, tem uma explicação, tem uma razão. Mas o fato é que então a sua guerra está sem a sua presença, está sem a sua atitude. E isso agrada bastante o adversário, ele vai avançar, ele está deixando de saber quais são suas razões. Ele está, aliás, contando com isso, que você esteja muito ocupado com outras coisas, para se dedicar a esse enfrentamento. Isso interessa para as perspectivas dele. Eu preciso entender, quando eu venço Satanás em alguma coisa, eu o derrotei definitivamente? Não, ele volta. Ele age de novo. Ele tenta outra vez, ele ataca outra vez. É uma dinâmica incessante. Eu queria que, de início, nós fechássemos o entendimento a esse respeito. É uma dinâmica de guerra, de combate, que não para. Às vezes, nós nos enganamos achando que parou. Tem hora que você olha para a sua vida, você está numa fase tão tranquila que você pensa assim, nossa, estou até estranhando. Sem problema, sem nada que me angustia, sem perturbação, sem peso na alma, sem sensação de trevas no ar. Que isso, gente, que maravilha, tudo de bom, não se engane, não se engane. Deus é maravilhosamente generoso e nos permite um tempo para nós refazermos as forças, mas Ele não nos engana, Ele diz, a batalha é incessante. O Senhor Jesus falou sobre a vigilância, o Senhor Jesus nos discursos dele ensinou sobre esse estado de alerta.
Jesus usou muito do tempo da sua comunicação com as pessoas para frisar como é importante esse estado de alerta de alguém que está em perigo. Está em perigo por quê? Porque a vida na terra, ela é maravilhosa, porque é dádiva de Deus, é bênção de Deus para nós. Mas o ambiente é perigoso aqui embaixo. Vem de onde você nem imagina. Só que na medida que você vai andando com Deus, vivendo a sua vida com Deus, de verdade, desenvolvendo sua vida espiritual, como ouvimos a pregação do pastor, sem ser esse domingo anterior, quando o apóstolo ensina, desenvolve a tua salvação, desenvolve tua experiência com Deus, faz isso amadurecer, faz isso ir se aperfeiçoando. Quando a gente vai nessa ordem, obedece essa ordem, a gente vai sendo treinado. Você não é mais pego de surpresa. Você analisa a situação e você vê, ó, tá vindo lenha, tá vindo por esse lado. Eu estou percebendo, eu estou sentindo, eu estou discernindo. Eu não vi nada concreto ainda, mas uma campainha acionou aqui dentro. Tá vindo lenha de algum lado aqui. Aí você já fica se preparando, se revestindo e dando comandos no mundo espiritual, enfrentando na oração, na vigilância, na intercessão, porque você sabe, a guerra não para. Então esse treinamento, essa preparação, todos nós estamos tendo oportunidade de vivenciar. Nós não podemos nos recusar a esse treinamento. Alguém está me entendendo? Eu preciso vencer a minha batalha espiritual. Você precisa ser vencedor na sua batalha espiritual. Nós temos que alcançar a vitória na batalha espiritual pelos nossos, pela nossa casa, pela nossa família. Então nós temos que aprender a usar as armas que estão ao nosso favor. Nós temos que desenvolver essa postura de uma pessoa que está consciente da batalha. E porque está consciente, não cochila, está em estado de alerta o tempo todo. Por que o tempo todo? Porque a guerra dura o tempo todo. Então, quando a palavra do Senhor está falando conosco através do apóstolo Pedro, ele diz a primeira coisa, não se engane, sabe, com chavões e com palavras de efeito, imaginando que isso resolve definitivamente o problema. O diabo está debaixo dos nossos pés, está amarrado em nome de Jesus, eu te repreendo, sai da minha frente. Ele obedece na mesma hora, porque há poder no nome de Jesus. Porém, também é verdade que ele volta. Por que ele volta? Eu acabei de explicar. Por que é verdade que ele volta? Porque ainda está no tempo determinado pelo soberano Deus, em que Satanás tem liberdade para atuar na terra. Ele já está derrotado, ele já está condenado, a eternidade para ele já está decidida, o lugar do castigo dele já está construído, já está preparado, a sentença sobre ele já está decretada, mas ele ainda não foi lançado lá. O Senhor Deus Todo-Poderoso vai lançar toda essa estrutura de reino de trevas lá nas profundezas do inferno, para de lá nunca mais sair, nunca mais. Só que esse dia ainda não chegou. E porque esse dia ainda não chegou, eu e você precisamos escutar o que a Bíblia está mandando. E nós não podemos perder tempo. Nós não podemos desperdiçar tempo. Nós estamos aqui na presença do Senhor nesse mundo, em preparação, em treinamento e em combate, simultaneamente. Pode observar, nesse momento da sua vida, por alguma área, o reino das trevas está atacando você, ou algum dos seus. Se não, acabou de acontecer, o livramento acabou de chegar, foi ontem, foi anteontem, foi semana passada, e o ataque foi violento. Você sabe que eu estou falando do seu dia a dia, eu estou te falando do meu dia a dia. Nós estamos saindo de uma prova para cair em outra, saindo de uma tribulação para cair em outra. A vida é assim ou não é? E aí a gente precisa escutar o que a palavra de Deus nos ensina. Porque nós não precisamos ouvir essas coisas e ficar aterrorizados, em pânico, apavorados.
Nós temos é que simplesmente confiar no nosso general, nosso comandante de guerra. Ele sabe conduzir-nos nesse combate. Mas tem que ser do jeito dele. Porque não são armas humanas que derrubam Satanás. Não são armas humanas que neutralizam as flechas dele. São as armas espirituais. São as coisas que Deus nos ordena fazer. Lembra que lá em Provérbios capítulo 3, Salomão diz assim: há tempo, Provérbios não, Eclesiastes, há tempo determinado para tudo. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Que maravilha, Salomão. Agora o detalhe é o seguinte: como é que eu vou saber quando é tempo disso, quando é tempo daquilo? O nosso Senhor nos mostra, Ele nos fala. Então nós vamos observar que a primeira coisa que Pedro diz é o seguinte: você precisa se manter sóbrio. Essa batalha que não cessa, essa batalha que é contra todos nós, essa batalha que já nos foi informada, requer que você seja uma pessoa sóbria. Aí você responde para Pedro assim: isso não é difícil para mim, porque eu não sou um alcoólatra, também não sou um usuário de qualquer produto que possa me entorpecer. Posso até já ter sido, e naquele tempo era difícil me encontrar sóbrio. Eu estava sempre com a mente atordoada, por conta daquelas substâncias que eu ingeria. E então me achar sóbrio era praticamente impossível. Eu vivia assim, com a mente tomada por aquele torpor. Mas agora não, eu vivo sóbrio, estou limpo. O ex-viciado vai responder isso para Pedro. Eu estou limpo há muito tempo, graças a Deus, estou liberto dessas coisas. Então eu não fico mais entorpecido, eu estou sóbrio o tempo todo. Mas não é disso que Pedro está falando apenas. Ele não está falando de um entorpecimento, um embotamento de sentidos produzido por produtos e elementos químicos que possam entrar na nossa corrente sanguínea e afetar o nosso sistema nervoso e deixar a nossa mente assim, atordoada, sem foco. Ele não está falando disso. Ele está falando de outras coisas que elas não são substâncias entorpecedoras e elas não vão entrar na nossa corrente sanguínea, mas elas têm o mesmo efeito que essas coisas têm. Elas também nos atordoam, elas também nos deixam sem foco, elas também consomem a nossa concentração, elas distraem a nossa atenção. E eu poderia citar algumas delas e você vai saber do que eu estou falando. As provações mesmo. Às vezes as lutas, elas são tão severas, elas te trazem uma perspectiva de tragédia iminente e grandiosa. Às vezes um problema que surge, ele anuncia para você uma fase tão difícil de ser enfrentada, e aquilo parece uma nuvem negra se apoderando da sua mente, dos seus pensamentos. Aquele problema toma posse de você de uma tal maneira que a sua atenção vai toda para aquela preocupação, e a gente não dá por conta de que realmente aquilo está nos controlando. A gente já acorda pensando naquela questão, aquilo fica na nossa cabeça o dia inteiro, aquilo nos domina de uma tal maneira, não é uma coisa do nosso imaginário, é um problema real que está acontecendo, é uma ameaça, é uma coisa gravíssima, é algo que nós preferíamos não estar passando, é algo que nós não nos preparamos para enfrentar, é algo que nós gostaríamos que fosse resolvido agora, mas ao invés de ser resolvido, está se agravando. A provação, ela tem um peso às vezes esmagador. E ela entra no nosso cotidiano com uma atitude tão autoritária, tão tirana, que ela rouba a nossa mente. Os nossos pensamentos, eles não conseguem ir para nenhuma outra área, nenhuma outra situação. Nossos pensamentos ficam cativos daquele problema. Nossos pensamentos ficam escravos daquela situação. Há muitas outras situações para a gente olhar, para a gente pensar, refletir, resolver, dar direção, mas não conseguimos tirar aquilo da nossa cabeça. Aquilo rouba nosso apetite, aquilo rouba nosso sono, aquilo imprime na nossa alma uma angústia,
uma sensação de medo, uma sensação de tragédia, sabe, você chega a sentir cheiro de morte. Você sabe do que eu estou falando, sabe? Isso é uma situação que causa esse torpor mental. E isso é uma situação que extingue nosso vigor para a batalha espiritual. Eu não estou te falando que todas essas provações sejam originadas em atividades específicas de Satanás, mas eu posso te afirmar sem medo de errar, que quando ele nos vê nesse estado, ele sabe tirar proveito disso. Porque ele sabe que nós estamos sem atitude na guerra contra ele. Nós não temos condição de lutar contra ele nessa situação. Dominados, consumidos pelas nossas preocupações. Preocupações que normalmente elas fazem justiça a tanta angústia, porque às vezes é uma doença gravíssima, de um tratamento severíssimo, dolorosíssimo. Vai colocando tudo que é íssimo aí para você imaginar. Eu quero potencializar ao máximo a nossa ilustração, para você entender que não é falta de fé, a gente está preocupado, não é falta de equilíbrio, é porque tem coisa que realmente é preocupante ao extremo. Às vezes a empresa chamou e avisou, vai fechar as portas, vai todo mundo para a rua. E aquele trabalhador, aquela funcionária está cheio de compromissos a longuíssimo prazo. E sabe que o desemprego hoje é um monstro assombrando todo brasileiro. E então essa possibilidade assusta. E o susto é tão grande que causa um impacto na vida daquela pessoa adulta, madura, já sobreviveu a tanta coisa na vida, já superou tanta coisa na vida, mas está numa situação problemática de novo. E nós não somos Deus, nós somos apenas seres humanos. O Senhor Deus é todo poderoso, nada abala Ele, nada abate Ele, nada assusta Ele. Mas nós não somos Deus, nós não somos Deus. Nós nos assustamos, nós ficamos, sabe, sobrecarregados. O problema é que quando isso acontece, por mais que seja justificável essa pressão que o problema nos traz, a gente precisa lutar contra essa pressão. Não basta simplesmente conversar com a gente mesmo e dizer, não, mas você está vendo como é que é normal? É porque eu não sou Deus, eu sou ser humano. Deus não fica assim, Ele não se preocupa para poder ficar assim, mas a preocupação me deixa assim. Então é perfeitamente compreensível, humanamente compreensível. Tá, mas ainda que seja compreensível, não é alguma coisa que vai nos ser útil nesse ambiente de batalha, de guerra espiritual. Aí eu converso comigo mesma, você conversa com você mesmo, e você explica para você mesmo, e eu explico para mim mesmo, repetidamente, até minha ficha cair, até a tua ficha cair. Você precisa manter sua mente focada. Olha bem como é que você está vivendo os últimos dias. Você pensa nesse problema o tempo todo, esse problema te consome. Olha o que está acontecendo. Seus pensamentos estão dominados por essa provação. Você está permitindo que não apenas o problema tenha o peso que ele tem, mas você está permitindo que esse problema esmague você. Você precisa manter a sua mente livre, a sua mente tem que estar livre, seus pensamentos têm que estar tranquilos, na certeza de que, se for o tempo de essa prova tirar a minha vida, não é a prova que tirou a minha vida, foi Deus que marcou isso. E se Deus não marcou esse tempo para a minha vida terminar, então essa prova vai ter que passar, como as outras passaram, como outras que vieram com essa proposta ameaçadora de acabar comigo, e não acabaram, porque não era o tempo de Deus para o meu fim. Se for o tempo de Deus para o meu fim, não adianta eu ficar aqui me descabelando, me desorientando, porque o propósito dele não pode ser impedido. Agora, se também não é o tempo dele para o meu fim, não quer dizer que eu não vou me preocupar, porque eu não sou alienado, eu estou vendo o problema. Mas eu posso me controlar diante desse problema. O problema pode ser enorme, mas ele não precisa me esmagar. Eu preciso entender essa situação que eu estou enfrentando.
É uma situação preocupante? É uma situação que requer solução? É uma situação desafiadora? É uma situação que eu não tenho solução imediata para ela? É uma situação realmente desagradável? Não é o ideal? Mas eu tenho que entender. Eu não posso enlouquecer por causa dessa situação. Alguém está me entendendo? O que Pedro está dizendo? Você não pode enlouquecer por causa disso. Você não pode perder a sensatez por causa disso. A sua cabeça não pode deixar de pensar com clareza por causa disso. Mas é problema muito grave. Eu sei. Você tem que conseguir separar uma coisa da outra coisa. Não precisa falar mentira a respeito do problema. O problema é grave? É gravíssimo, tá? Mas também é essencialmente importante que eu mantenha a calma aqui dentro. Que eu mantenha a paz interior. É essencialmente importante que eu lide com esse problema, mas que eu não permita que ele se torne senhor de mim. Se eu perder essa lucidez, se eu perder essa capacidade de refletir com clareza, eu começo a pensar besteira. Eu começo a considerar possibilidades loucas. Como é que você acha que as pessoas chegam a decidir pelo suicídio? É à toa? É do nada? Elas desistiram de lutar. Por que elas desistiram de lutar? Porque elas estão tão tomadas pelo peso e o impacto do que elas estão vivendo, que elas realmente não conseguem acreditar que será possível vencer isso. Então elas pensam, o único jeito de ficar livre disso é acabando com tudo. Quantas pessoas tomam as decisões mais absurdas, justamente por causa da pressão? Você sabe do que eu estou falando. Porque a vida é fácil para alguém aqui? Foi fácil chegar até aqui, na idade que você está? Nos anos de vida que você tem hoje, as coisas que você conquistou? Foi fácil criar seus filhos até aqui? Está sendo fácil criar seus filhos? Foi fácil casar? Está sendo fácil ficar casado? Fala a verdade, gente. O que é fácil nessa vida? Tudo é desafiador. Mas eu e você precisamos entender o que a palavra está nos dizendo. Ela não está exigindo de nós alguma coisa, sabe, desumana, ultra-humana, sobre-humana. Ela está nos ensinando que é possível treinar-nos a dar essa resposta emocional e psicológica diante das pressões que a vida nos apresenta. Isso é essencialmente necessário, porque sem essa sobriedade de mente, se isso não existe, o que existe é o contrário disso. É uma mente entorpecida, é uma mente desorientada, pensamentos desorientados. E quantas vezes é esse estado mental que faz com que nós lidemos então com aquele problema exatamente o oposto do que a sabedoria mandaria lidar. E aí, ao invés de resolver ou atenuar, a gente agrava, complica, pesa ainda mais o negócio. A tal da precipitação, só que na hora que a gente toma aquela atitude, nós estamos comandados, não por uma sabedoria, por uma sensatez, nós estamos comandados por uma mente dominada, entorpecida, sobrecarregada, por causa do susto que aquele problema nos trouxe. E a gente fica na iminência de achar que é o fim. Calma! Nós já passamos por isso quantas vezes da nossa vida? Essa maravilhosa vida que Deus nos deu. Quantas vezes nós achamos que era o fim? Mas Ele nos carregou na palma da sua mão e nos deu vitória sobre aquelas coisas. O apóstolo está dizendo no versículo anterior que nós podemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus baseado na experiência que nós já temos tido com Ele. Ele tem cuidado de nós. Ele tem conquistado a nossa confiança. Tem hora que você pensa assim, eu vou orar e Deus vai... Assim, mal eu falei amém, a minha solução já chegou. E aí você ora nessa esperança. Porque nós sempre temos a esperança de que a resposta será imediata. E oramos, descarregamos o nosso fardo diante dele com essa esperança. Só que levanta daquela oração, passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 2, passa 10. Como é que eu posso aguentar esse tempo todo esperando a resposta que só Deus tem para me dar,
se o meu estado emocional, mental, psicológico for este, de absoluto desgaste, de absoluta sobrecarga. Por que tem tanta gente, sabe, que nem se reconhece mais? Eu queria que você pensasse nisso. Tem muitas pessoas que nem se reconhecem mais, olham para si mesmas hoje e pensam assim: por que eu fiquei assim? Hoje eu sou ranzinza, hoje eu sou intolerante, hoje eu sou negativista. Eu não sou uma pessoa alegre, eu já fui diferente, eu já fui alegre, eu já fui para cima, eu já fui bem-humorado, eu já fui comunicativo, eu já fui uma pessoa positiva, eu tinha certeza que tudo ia acabar bem sempre. O que eu virei? Olha isso. Eu já levanto de manhã murmurando. O que é isso? Eu acabei de dormir 8 horas, 10 horas. O corpo está descansado, a mente desligou, descansou, mas eu já acordo para baixo, já acordo mal. Eu acabei de despertar, eu estou recebendo um novo dia que Deus está me dando de presente. Esse dia tem todas as possibilidades possíveis e imagináveis, mas eu estou tão desanimado, meu Deus. Eu vou ter que levantar dessa cama de novo. Tem hora que a gente precisa olhar para a gente mesmo e ter saudade do que a gente já foi um dia. Não no sentido dos erros que a gente já cometeu, mas da pessoa que nós já fomos. Nós já tivemos mais confiança para viver. Nós enfrentávamos as coisas e nós conversávamos com nós mesmos. Não, daqui a pouquinho isso se resolve. Daqui a pouquinho Deus move as águas e isso aqui se resolve. É de repente, Deus é assim. Tem hora que parece que Ele não vem nunca. Quando você acha que vai demorar muito, de repente vem a resposta. Eu sei que Deus é poderoso, meu Salvador ainda vai se levantar, e o meu Redentor vive, e mais poder tem o que está comigo do que o que está contra mim, e se Deus é por mim, quem pode contra mim? Teve um tempo em que nós puxávamos essas promessas para a nossa memória, para a nossa mente. Nós levantávamos de manhã, e quando essas tribulações, essas pressões, essas provações pesadíssimas, e insistiam em ser a nossa primeira lembrança, assim que a gente acordava, a gente combatia na mente, trazendo à memória as palavras do nosso Deus, as promessas, os feitos poderosos, as garantias que Ele nos dá. E ali a gente, antes de sair, de pular da cama, a gente já era tratado, já era curado. E levantava dali com ânimo, com confiança, para caminhar durante aquele dia na fé de que se não for hoje, Ele vai me sustentar também nesse dia. Até que o dia da minha vitória chegue, Ele não me abandona, Ele não me deixa só, Ele me sustenta. A gente precisa observar o que está acontecendo conosco. Pedro diz, a guerra é real. E às vezes nós não estamos em condições de enfrentá-la. Aí o que eu faço então nessa hora? Eu vou dizer, está vendo Deus? Você está vendo? Eu não tenho condições. Então mira para outro lado, não deixa Ele me atingir. Permita então o acesso, permita a aprovação para outra pessoa, porque eu não tenho condições. Quantas vezes nós dizemos isso? Eu não aguento mais. Nós dizemos isso ou não dizemos? Quantas vezes é isso que nós dizemos para nós mesmos? Eu não aguento mais. O que adianta eu ficar declarando o meu desgaste? Eu devo ir na fonte, dobrar meu joelho, boca no pó, e dizer, restaura-me, restaura-me, restaura-me. Sabe por que a gente não é restaurado? Porque a gente até ora. Mas qual que é o nosso assunto numa circunstância dessa? O problema. Qual que é a nossa prioridade? O problema. Toda vez que a gente vai orar, toda vez que a gente vai pedir que alguém ore por nós, qual que é a prioridade da oração? O problema. Não é que o problema não seja importante, mas de verdade, nesse momento ele não é prioridade. A prioridade sou eu. A prioridade é o estado que o problema está me deixando. A prioridade é eu chegar para Ele e falar assim, Senhor, eu sou um soldado, Tu tens treinado a minha mão na batalha, Tu tens feito de mim um guerreiro. Tu sabes, Senhor, muitas vezes o Senhor tem usado a minha vida, e através da minha vida o Senhor tem pelejado em meu favor, em favor da minha casa. Tu sabes, Deus, que o Senhor tem feito de mim um homem e uma mulher de fé e de oração. Mas eu preciso chegar diante de Ti confessando o meu estado que o Senhor já está vendo. Eu estou muito mal.
Então eu estou separando essas horas aqui de jejum, de oração, de joelho no chão, de boca no pó, e não estou nem te explicando o meu problema. Eu estou te apresentando um enfermo. Eu preciso de cura, Senhor. Porque eu não vou fugir à batalha, eu não vou fugir ao combate. Só que eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado, eu preciso que o Senhor me toque com a tua presença. Tem hora que é só isso que Ele faz. Ele permite que você perceba que Ele está perto, porque Ele está perto, mesmo quando você não está sentindo. Mas tem hora que eu preciso sentir. Porque eu não sou Ele, Ele é Deus, eu sou um ser humano. Tem hora que a nossa solidão requer um toque dEle. Uma manifestação de quão perto Ele está. E aí Ele não faz nenhuma promessa dizendo, amanhã tua resposta chega. Não. Mas só de perceber, não, glória a Deus, Ele me visitou. Ele me visitou aqui, Isso é tudo para mim, isso é tudo para mim. A presença dEle, o toque dEle, a companhia dEle, a intimidade com Ele, a alegria da comunhão com Ele. Isso me coloca de pé diante da batalha outra vez. Amém, meus irmãos? O apóstolo Pedro está dizendo, você não pode estar com a mente entorpecida. Hora nenhuma, Pedro, hora nenhuma. Por que isso? Porque a guerra é o tempo todo. Porque se eu estiver com a mente consumida dessa maneira, às vezes nem é através daquele problema que o inimigo vai tentar me golpear. Mas porque eu estou tão consumida por aquele problema, eu estou tão distraída com aquele problema, o golpe vai vir por algum outro lado e eu não vou nem perceber. Quando eu despertar daquele torpor, eu vou ver, gente, mas como que isso aconteceu e eu não percebi? Como que esse filho foi ficando assim e eu não percebi? Como que essa situação foi ficando assim e eu não percebi? Eu não podia perceber, eu estava distraída com alguma provação. Então eu quero que você deixe o Espírito Santo a aprofundar essa palavra no seu entendimento nessa noite. O Senhor é nosso companheiro nessa terra. Ele está vendo todo dia como é que é a nossa vida nessa terra. E Ele sabe que hoje nós lidamos com essa estrutura humana, que tem essas fragilidades. E Ele não está aqui dizendo, fica tranquilo, eu vou fazer de você um super-homem, uma super-mulher. De modo que a sua resposta psicológica e emocional, diante da pressão das provas e dos problemas, nunca mais vai ser essa. Não, Ele não faz da gente um robô. Não tem um programinha que Ele estabelece e a gente funciona daquele jeito. Ele quer que a gente arregace as mangas e deixa que o Espírito Santo, o mestre que nos conduz nessa terra, ele nos treine para funcionar do jeito que um guerreiro precisa funcionar. Amém, meus irmãos? Quando você estuda a palavra do Senhor, você vai ver o que mais pode me deixar então entorpecido assim, além das provas. Jesus fala da sobrecarga dos cuidados da vida, às vezes o ativismo deixa a gente tão consumido, ele nos ocupa tanto, que a gente não está atento a essa batalha espiritual. A nossa agenda, ela é assim, justíssima. Nós temos que correr o tempo todo. Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Do primeiro até o último dia da semana. Do primeiro até o último dia do ano. É muita coisa para providenciar. É muita coisa pelas quais nós respondemos. É muita coisa para a gente lidar. E a nossa cabeça está fervendo o tempo todo. Você está resolvendo uma coisa aqui, mas você já está pressionando você mesmo, olhando para o relógio. Daqui eu tenho que ir para lá e eu só posso ficar lá 10 minutos, porque o que eu tenho que resolver lá tem que resolver rápido, porque se eu não chegar naquele outro lugar, daqui a meia hora eu não consigo encontrar fulano de tal. É assim ou não é? A correria da vida, a situação de tantas responsabilidades, é tanta coisa para responder, coisa de hoje. Pressionam-nos as perspectivas para amanhã, para o futuro, e a gente fica sobrecarregado. Da mesma forma, o que Deus vai fazer então? Para aliviar a nossa carga, Ele vai tirar essa monte de responsabilidade que nós temos? Não, Ele vai dizer, você tem que dar conta das suas responsabilidades. Como um bom cristão, você não pode falhar com nada nem com ninguém. Mas é preciso conseguir manter o foco na mente, no sentido do discernimento espiritual.
Eu estava tão preocupada de resolver isso aqui, de pagar aquilo ali, de visitar não sei quem, de ir naquela consulta, que eu não percebi quando aconteceu isso. Nós temos que estar atentos. É alguma coisa, irmãos, que nós não podemos mais viver do jeito que nós estamos vivendo. Sabe, distraídos, lerdos, lentos, com a mente assim, mantendo a gente tão vagarosos, que as setas do adversário vêm, você não consegue desviar dela. É guerra. Ele vai mandar flecha incandescente. A gente não desvia, a gente fica parado, igual um toco. E aquilo acerta em cheio. Mas por que eu não percebi essa seta? Eu não percebi porque a minha mente estava completamente tomada por alguma coisa justa, porque era importante que eu pensasse naquilo, só que eu exagerei na dose, eu permiti que aquilo consumisse toda a minha atenção. Por exemplo, nós criamos nossos filhos, eles são crianças, daqui a pouco eles são juniores, daqui a pouco eles são adolescentes, daqui a pouco eles são jovens solteiros, daqui a pouco eles são jovens casados, daqui a pouco eles são jovens casados que estão esperando seus próprios filhos. Eu te pergunto, nós pais, qual que é a fase da vida dos nossos filhos que nós não precisamos cuidar deles, de alguma maneira? Qual que é a fase da vida dos nossos filhos que nós não precisamos servir a eles, de alguma maneira? Qual que é a fase da vida dos nossos filhos em que eles não vão precisar da nossa orientação, do nosso aconselhamento e da nossa cobertura de oração sobre a vida deles? Qual que é a fase da vida deles que a gente simplesmente assina um documento e diz, encerrei meu compromisso contigo? Qual que é a fase? Hein? Fala a verdade. Nenhuma. Depois que a gente gerou filhos, depois a gente se tornou mãe, se tornou pai, nós adquirimos uma missão. Essa missão vai durar até que dia? Até o último dia das nossas vidas. E então nós estamos muitas vezes na nossa correria em função deles mesmos. Porque nós queremos prover para eles. Não apenas queremos, nós temos o dever de prover para os nossos filhos. Nós temos o dever de suprir as suas necessidades, porque eles têm direitos, que nós temos que responder a esses direitos. Quando nós lhes damos a comidinha todos os dias, os nossos filhos, ainda na fase estudantil, ainda não adultos, ainda não trabalhando, quando nós lhes fornecemos o pão diário, nós não estamos fazendo nenhum favor, é nosso dever. Quando nós suprimos suas necessidades de medicamento, de educação, nós não estamos fazendo favor, é nosso dever. Nós temos deveres com nossos filhos. E porque nós temos consciência disso, a nossa vida é o quê? É correria, tem que trabalhar. Porque isso tudo custa o quê? Dinheiro. Então a gente tem que trabalhar, tem que administrar. A nossa cabeça está fervendo de compromissos, de coisas para pagar, coisas para comprar, coisas para adquirir. Em função de quê? De ficar rico? É para isso que a gente trabalha tanto quanto trabalha? Não. É para manter as necessidades básicas do nosso bem principal nessa terra, que é a nossa família. Para que não falte o essencial para os nossos. O detalhe é que muitas vezes essa correria em função da nossa própria família nos rouba da nossa família. É lógico que precisa nos roubar na hora, no período em que nós estamos vendendo o nosso tempo para o nosso patrão. Vendendo a nossa capacidade produtiva para o nosso patrão. Nós não estamos doando, nós estamos negociando. Nós vendemos nosso tempo e vendemos nossa produtividade. E ele devolve em dinheiro, que nós não vamos acumulando lá no banco. Porque o dinheiro nos serve. Ele vem para a nossa mão para nos servir. E aí a gente pega a moeda e vai fazer a transação comercial. O comerciante está lá, ele tem o que eu preciso, o produto que eu tenho que levar para casa para os meus filhos. Mas ele não vai me doar o produto, porque ele também está ali trabalhando. Então eu levo o dinheiro que eu ganhei do meu patrão, ganhei não, adquiri trabalhando, foi uma negociação, e eu entrego para aquele comerciante, ele então me passa a mercadoria, é assim que funciona. Eu preciso cuidar disso, sem dúvida nenhuma. Só tem um detalhe. Enquanto eu estou focado nisso, concentrado nisso, às vezes eu tenho dentro de casa
um filho que está entrando em depressão. Eu nem percebi. Às vezes eu tenho uma filha que ela está sofrendo por causa de uma paixonite, coisa que eu sou mãe, você é mãe, você sabe, tem idade que é assim. Nós já passamos por isso. Como é que eu posso olhar para essa menina, 12, 13, 14 anos, e simplesmente dar um pescoção no pé do ouvido dela, falar, vai caçar serviço? Que isso? Que isso? Se eu fizer um negócio desse, além da ignorância que eu vou mostrar, eu vou liberar ela para ir buscar, então, uma outra pessoa que lhe ouça. Como é que eu posso estar tão atarefada justamente para que não falte nada para minha esposa dentro de casa? Para que ela tenha as coisas que ela necessita, para que nenhum cobrador bata na nossa porta? E eu digo para ela, você vai reclamar o quê de mim? Abre o armário, vê se está faltando alguma coisa. Você tem sorte, você não dá valor para o marido que tu tem. Tu tinha que ter casado com um vagabundo que não trabalha, que não paga as contas. Você tem o quê para reclamar de mim? Está tudo, a geladeira está lotada. Tá, parabéns. Isso é digníssimo da sua parte. Só tem um detalhe. Geladeira cheia ela tinha na casa do pai dela. Armário cheio ela tinha na casa do pai dela. Ela não casou para comer, ela já comia. Peguei pesado. Foi de propósito. Eu só quero dizer que essa mulher, às vezes, ela está precisando de uma atenção diferente. Ah, mas mulher esquisita, mulher manhosa, tem que ficar, sabe, abraçando, dando beijinho, falando que ama. Mas é assim que você fez. Você quis casar com uma mulher. Mulher não é homem, mulher é mulher. Não adianta brigar com ela, forçar ela. Ela nunca vai ser homem, ela é mulher. As demandas dela são de mulher. E eu preciso também falar com as irmãs. Às vezes você é uma mulher que ajuda tanto seu marido, você ajuda ele a ganhar o pão de cada dia, você enfrenta o mercado, você é muito valente, você é muito guerreira, você dá conta das coisas na sua casa, você dá conta dos seus filhos, você trabalha no mercado profissional, você entra também com o seu salário para ajudar no orçamento doméstico, e você sabe que a sua sobrecarga é enorme. E você sabe que a sua estrutura física, às vezes, fica comprometida. Por quê? Porque você gestou e as gestações, elas subtraem o seu vigor. E as gestações, elas deixam algumas coisas de herança para você. E a idade que vai chegando e os hormônios que alteram assim do nada, porque não sei como é que isso funciona. E você vai vendo que você luta para poder manter a casa em ordem, para poder manter a comida na hora certa. E você olha para aquele homem, às vezes chega do trabalho de tarde, ele está esparramado no sofá, com o controle remoto na mão, e vai de um canal para outro canal, o bendito não está assistindo nada. E você fica uma onça com ele. Lembra quando você era uma menininha e você brincava de casinha, e aí você tinha um maridinho, nas suas brincadeirinhas de criança, e você fazia tudo para ele, nas brincadeirinhas de criança. Foi assim que você sonhou ao sonho aí. Não diz a palavra que o que imagina na tua alma assim que é? O que eu temia me aconteceu. No final das contas, nós estamos nos tornando esposas ranzinzas. Ranzinzas. Ele não consegue, sabe, lembrar de como que a gente era antes de casar com ele. A gente era alegre, a gente era divertida, a gente ria, sabe? Não é máscara de riso, não. A gente sorria de verdade, dava gargalhada das coisas. A gente batia papo com ele horas e horas, a gente tinha assunto. Hoje a gente já levanta com tromba. Hoje a gente quer mandar nele, dominar ele. Os filhos a gente não liga de dominar, não. Os filhos, falta pouco, dá na nossa cara. Mas o marido a gente quer dominar. Não, mas eu sou uma ótima esposa. Ele vai reclamar o quê de mim? Eu respeito ele, eu luto para ajudar ele, tudo que é aqui dentro de casa eu ajudo ele a pagar. Mas Deus não te deu essa condição por conta dele. Foi por conta da família que vocês formaram. Nós estamos somando força, marido e mulher, em nome de quê? Da família. Nós nos desgastamos em nome do quê? Da família. Não é isso, meus irmãos? A gente corre para lá e para cá, a gente se esgota fazendo, produzindo, lutando nessa vida difícil. Para socorrer quem? Para cuidar de quem? Da família, não é? Porque a família é um tesouro para nós. Agora, onde que está a lógica de nós sermos capazes de tanto sacrifício pela família e, ao mesmo tempo,
nós nos tornarmos tão ausentes, tão distantes, só naquele ambiente, no ambiente da família. Porque em qualquer outro ambiente nós conseguimos ser alegres, divertidos, comunicativos, educadíssimos, sabe, gentis, solícitos. Qualquer outro ambiente, qualquer um nem acredita se alguém contar como é que nós somos dentro de casa. Porque na rua, em qualquer outro ambiente, a gente é leve, a gente consegue controlar o estresse. Chega em casa, a gente solta. Então, o que significa? Significa que a correria do dia a dia para cuidar da família é coisa ruim? Não, é coisa boa e necessária. Mas olha só, isso às vezes toma tanto conta da nossa mente que a gente não percebe. Que por um lado nós estamos fazendo de tudo para cuidar dos nossos. E justamente esse tudo está nos roubando deles. Lá dentro de casa todo mundo é apenas solitário. Não tem com quem conversar. Por que as pessoas vão lá para o outro lado do mundo bater papo? Às vezes a gente só pega no pé. Sai desse WhatsApp, com o que você está falando? Que tanto de amigo? Mas são os que dão atenção. Às vezes é porque são os que dão atenção. Os que estão lá do outro lado da cidade, do estado, do país, do planeta. Fica horas aí conversando com a ponta dos dedos. Por que não vem conversar dentro de casa? Porque o diálogo não tem qualidade. É só cobrança. É só reclamação. Ou então, não tem ânimo. Estou assistindo uma série. Eu estou assistindo um jornal. Eu estou assistindo um jogo. Não tem disposição, disponibilidade para isso. A mente sobrecarregada. E depois nós dizemos para nós mesmos, eles aqui em casa vão reclamar do quê? Nós não vamos achar que são justas as reclamações. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, não deixe as coisas te entorpecerem a mente. Cuida bem das coisas principais. Não vacile, porque é em cima delas que o ataque do adversário virá. Amém, meus irmãos? Eu quero ver um texto com você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3. Segunda aos Coríntios 11, versos 2 e 3. Paulo diz assim, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Porém, temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está conversando com os cristãos da cidade de Corinto e está declarando a sua preocupação, o seu objetivo de trabalhar a vida espiritual deles, para que eles fossem cada vez mais atentos, cada vez mais alertas, cada vez mais posicionados para o combate. Mas ele fala, há uma possibilidade que me preocupa. Eu me preocupo com a possibilidade de que assim como lá no Éden, a serpente enganou a Eva, de alguma forma os seus sentidos também sejam enganados. E aí eu falo de uma outra coisa que pode entorpecer a mente e nos deixar acessíveis às setas do adversário, que são as tentações. As tentações, elas diferente das provações, porque as provações são preocupações, com problemas reais e sérios, severos. As tentações, elas tentam nos seduzir para atitudes erradas, para pecados, para praticar erros. As tentações são seduções dos nossos sentidos, para nos atrair e nos fazer desejar, e nos fazer concordar com práticas ou comportamentos que estejam fora do padrão de Deus para a nossa vida. E é justamente esse exemplo que o apóstolo Paulo cita. Ele fala lá no Éden, foi exatamente isso que aconteceu. O inimigo conseguiu tentar aquela mulher, lançando falácias, conversas, que tinham a finalidade de fazer com que ela tivesse um outro olhar sobre aquela desobediência. Não considerasse aquilo uma coisa errada. Que o desejo por experimentar aquilo
fosse tão dominante na vida dela, que ela negociasse com o seu objetivo e o seu propósito, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Essa possibilidade é alguma coisa que me ronda e que ronda você o tempo todo. Pedro está dizendo, sejam sóbrios e sejam vigilantes. Observe por que lado Satanás vai tentar te atacar, te atingir, porque é uma guerra. E fique atento na questão das tentações. Sabe por quê? Porque as tentações, elas geralmente não são, elas não vêm por coisas que nos causem dor, que nos causem sofrimento, que sejam horrorosas. Geralmente são coisas que os nossos sentidos físicos apreciam ou apreciariam. E essas coisas, nós precisamos vencê-las imediatamente. Tentação não é alguma coisa com que você fica brincando. Não é um animalzinho doméstico que você guarda lá e tenta manter sob o seu domínio. Não é assim que funciona. Tentação, você foge dela. Tentação, você toma uma decisão firme a respeito dela. Tentação tem a ver com o treinamento do caráter cristão, que age em função da obediência a Deus e do temor para com Deus. Não leva em consideração os apetites. Não leva em consideração as concupiscências pessoais. Neutraliza essa fragilidade da natureza humana. E decide, eu vou fazer o que Deus ordena, não o que eu estou morrendo de vontade de fazer. Paulo está dizendo, o que aconteceu lá no Éden? Ela não foi forçada, ela não foi obrigada, ela foi seduzida. Mas o que a seduziu? A atitude, a atividade de Satanás, sim, mas não só isso. Não foi só isso que a venceu ali no Éden. O que a venceu ali no Éden foi a sua própria concupiscência. Ela mostrou-se quedada, caída, derrubada em solo, diante daquela possibilidade de experimentar alguma coisa que Deus já havia dito, isto não. Ela abriu na mentalidade dela essa possibilidade de que não lhe causaria tanto dano, de que ela não poderia deixar de experimentar. A tentação é uma coisa que chega para dominar, para controlar e para conduzir nossas escolhas. Nós precisamos estar alertas a respeito do pecado. Nós falamos na última semana, o meu pecado é a munição que o diabo vai usar contra mim mesma. O teu pecado, a tua fraqueza, e todos nós temos, não só uma, nós temos muitas fraquezas. Escuta, nós já vamos encerrar. Nós pessoalmente temos muitas fraquezas, nós podemos ser tentados de muitas maneiras. Não precisa ter medo de reconhecer isso, porque o diabo já sabe. O nosso adversário, ele já sabe. Ele sabe quantas eu tenho, quais são elas. Ele é capaz de citar uma por uma, as minhas e as suas também. E não pense você que ele vai desconsiderar isso. Isso é uma informação importantíssima para ele. E ele vai saber atiçar essa nossa fraqueza. Ele vai saber colocar no nosso caminho exatamente aquilo que vai nos seduzir de uma tal maneira que nós vamos entrar num estado de loucura, porque nós perdemos a razão, parece que nós não estamos vendo a besteira que nós estamos indo fazer. Parece que de repente nós voltamos a ser adolescentes, sem nexo, sem lógica, sem bom senso, sem experiência de vida, sem juízo. Tem hora que parece que a gente perde o juízo. E a nossa perda de juízo é cheia de argumentos. A gente explica para a gente mesmo o que tem. E o que importa. Não é tão grave assim. Já estamos seduzidos, já estamos derrotados. Satanás, na sua astúcia, ele sabe o que me seduz, o que te seduz. E ele providencia oportunidades para que nós estejamos frente a frente com aquela possibilidade. Só tem um detalhe, ele não decide por nós. Ninguém decide por nós. Por que apesar de Deus saber que Satanás é que nos tenta, é a nós que ele responsabiliza por cair na tentação? Porque Satanás tem um limite. Ele pode tentar,
Ele não pode nos obrigar. A gente vai porque a gente decidiu ir. A gente fala assim, é porque eu estou fraco, por isso que eu caí. É por isso que eu caí, coitadinho de mim, é porque eu estou muito fraco. Mas por que eu estou fraco? Vamos investigar? Por que você fez uma loucura dessa? Olha o que você colocou em risco. É porque eu estava fraco espiritualmente, pastora. Ah, entendi. Peraí, agora você me deixou confusa. Mas por que tu estava fraco? Gente, isso é do ser humano, né? Não. Mas justamente porque eu sei que isso é do ser humano, eu cuido para que eu não fique fraco. Pois se eu tenho ao meu dispor uma fonte que jorra sem parar. Pois a palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não briga comigo não, pastor, eu não vim para isso, eu quero que a senhora ore para mim. Você quer que eu ore para você? Exatamente como? Você quer que eu converse com Deus a teu respeito? Exatamente como? Ah, fala com Deus que eu conheci fulano aí, e o que eu posso fazer? Eu não amo mais meu cônjuge, e eu estou indo para ser feliz, pede a Deus para ter misericórdia de mim. Você acha que eu vou afrontar Deus com esta oração? Irmão, você tá me desrespeitando e querendo que eu desrespeite a Deus. Você acha que eu vou pedir a Deus que te abençoe? Porque você está desconsiderando a tua esposa, teus filhos, a família que você formou? Você não conhece a palavra de Deus? Você não conhece Deus? Mas eu estou muito fraco, o que eu posso fazer? Só tem uma solução. A solução começa pelo teu renovo espiritual. A solução começa pelo teu propósito de vida no altar. A solução começa por você entender que aquilo que está tentando você, está tentando um bando de crente. Mas tem um bando de crente resistindo. Por que contigo não está funcionando? Por que eu tenho que cair? Por que você tem que cair? Por que nós temos que ceder a uma tentação que vai nos dar prazer? É por isso que a gente cai, pastor Elcio, porque o negócio é bom. É bom, vamos dizer que não é não, porque se o pecado fosse amargo, doloroso, ninguém corria para ele. É porque ele seduz, é porque ele é bom, no momento. Mas por que a gente só pensa no momento? Por que a gente não pensa na consequência lá na frente? Porque vai ter consequência. Mas é a loucura da mente entorpecida pela tentação, que faz com que a pessoa, ela fantasie. Ela aceita a fantasia na mente dela. Ela aceita as imagens, ela projeta. Nossa. O que ela está fazendo? Tudo está acontecendo aqui, na mente da pessoa. A pessoa está se envenenando, a pessoa ela tá colocando o perigo dentro dela mesma. A palavra do Senhor fala muito severamente conosco. A gente quer misericórdia, eu sou pecador, tem misericórdia, eu sou um pecador, tem misericórdia. Mas quem que vai atirar a pedra em mim? Todo mundo também é pecador. Eu sei, mas o que adianta eu ficar justificando? Olha a derrota que está chegando na minha vida. Olha a derrota que eu estou sofrendo. Olha o que eu estou fazendo da minha vida. Só porque eu não estou tomando uma atitude firme comigo mesma. Diante daquilo que me tenta. Quem é que vai tomar essa atitude se não for eu? Quem é que vai botar freio no meu comportamento? Quem é que vai tomar a decisão que precisa ser tomada? Eu não tenho força. Eu queria, mas eu não aguento, eu não tenho força. Qual que é a providência imediata, então? Renove as suas forças. Mas eu não consigo, eu venho na igreja, mas eu não consigo. Continue vindo, é assim que funciona. Mas eu oro, eu jejuo, a força não vem. Continue orando, continue jejuando. Você não perdeu ela de uma vez, você não vai recuperar ela de uma vez também. Está achando que é um toque de mágica? O Senhor quer ver sua perseverança. A graça não é de graça, não. A graça, ela tem um preço caríssimo. A graça exige renúncia, a graça exige honrar Jesus Cristo. Paulo diz, com uma expressão muito drástica, ele fala assim, eu crucifico a mim mesmo, eu mato a minha vontade, eu me considero um morto diante desse pecado. Esse pecado, ele quer me manipular, ele quer destruir minha vida. E ele tem força para isso. Qual que é a força do pecado? A minha fraqueza. Então o que eu faço? Eu morro para esse pecado.
Eu me prostro diante de Deus, eu choro, eu viro a madrugada, eu tenho que dar alguma demonstração para o céu. Deus não é Deus de brincadeira, meus irmãos. Senhor, eu estou indo, Senhor, eu estou indo, me segura, não deixa não. Aí o telefone toca, um irmão liga, um irmão manda uma mensagem. Aí chega uma pessoa, fala do evangelho, você pensa, foi por um triz, quase que eu fui. Obrigado, meu Deus, que hoje o Senhor não deixou eu ir correndo, acelerado para pecar. Deus me livrou hoje, glória a Deus. Aí quando é amanhã, e vem outro convite, vem outra possibilidade, vem outra oportunidade. Eu jogo nas costas dele de novo. Aí, se o senhor não agir agora, eu vou. Se o senhor não agir agora, eu vou. E fui. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus está procurando gente séria. Deus está procurando gente que anda para frente, não volta para trás. Dessa vida Ele já nos libertou, meus irmãos. Dessa mentalidade Ele já nos libertou. Eu vou fazer o quê andando para trás? A palavra diz, a caminhada do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, ela não vai escurecendo, ela vai brilhando. Deus está procurando gente madura, gente séria, gente firme, gente enérgica. Está procurando soldados, valentes, guerreiros. Não é gente manhosa, mimada, infantil, louca, sem juízo. Fica de pé, por favor. Tem coisa querendo roubar seu juízo? Tem coisas te rondando, querendo roubar seu juízo? Sempre vai haver, de um lado ou de outro, alguma coisa querendo me tentar e roubar minha lucidez, roubar meu juízo, me fazer comportar como se eu fosse uma louca, uma desatinada, que não tivesse nem aí para as consequências. É assim que nós somos, irmãos. Nós somos inconsequentes. Nós somos pessoas que não estamos nem aí se o nosso comportamento vai matar nossa família, destruir nossa família e nos condenar ao fogo eterno. Nós somos assim? Não. Graças a Deus, Ele nos fez pessoas com juízo, com lucidez. Nós temos a sabedoria de Deus na nossa vida. Isso não faz com que as tentações deixem de vir, mas faz com que nós demos a resposta certa para elas. Feche os seus olhos, por favor. A falta de juízo está nos rondando, as pressões das provações estão nos consumindo a atenção. Nós estamos tão desatinados com as providências para que a vida seja confortável, que nós não estamos atentos às coisas mais importantes dentro da nossa casa, que são as pessoas. Que o Espírito Santo nos alerte agora. E que nós possamos dar uma resposta, tomar uma atitude. Ore, igreja, ore.